de cura, de libertação, de graça, de poder e de milagres, Senhor, sobre a vida de cada um desses que nos ouvem nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, que o Espírito Santo possa colocar palavras em nossos lábios nessa noite e que nós possamos glorificar o Teu nome através desse tempo. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você que não compartilhou a live ainda, compartilha. Vai lá, você vai estar abençoando a nossa comunidade, ó. A gente está aí com 40 pessoas agora, 34 compartilharam. Se você não compartilhou ainda, compartilha. E a gente vai, de alguma maneira, você vai estar ajudando a gente a pregar o evangelho aí. Rodrigo, marido da Cíntia, você tem 5 minutos para falar sobre paternidade ou filiação. Cincão? Paz, comunidade, espero que todos estejam bem. O Bispão fez o convite junto com os pastores para nós e queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive de quando eu fui apresentado a Jesus e realmente eu conheci um Pai de amor, de misericórdia e que transforma vidas. Eu recebi quando eu ainda era um bandista e eu estava assim, no auge da minha antiga fé, fazendo cursos, iniciação em magia, e eu ganhei uma Bíblia de uma amiga nossa. E normalmente os cristãos, eles, quando se presenteiam as pessoas, eles colocam um verso bíblico na Bíblia que eles estão presenteando. E aí quando eu recebi aquela Bíblia, que eu li aquele verso, aquilo mexeu demais comigo. E eu quero compartilhar com vocês essa passagem que está em Isaías 43, verso 1, e aí eu quero compartilhar com vocês o que aquilo fez na minha vida. Para quem já conseguiu achar aí, vamos lá. Isaías 43, verso 1. Mas agora, assim diz o Senhor que o criou a Jacó e que o formou a Israel. Não tenha medo, porque eu o remi e o chamei pelo seu nome. Você é meu. Uau! E aí, pessoal, quando eu li essa parte do você é meu, mesmo professando outra fé, o Espírito Santo falou dentro da minha alma, falou, você é meu. Caramba! Pegou pelo colarinho, hein? Caramba! Ó! Não é? E aí, a partir daquele momento, eu consegui sentir algo diferente da parte de Deus, porque era um amor, era algo que eu não conhecia, era uma fé que eu não professava. E aí eu confesso que aquilo mexeu tanto comigo, que me fez pegar aquela Bíblia, que era pequenininha, com as letrinhas bem pequenas, e começar a estudar um pouquinho sobre aquilo que eu estava conhecendo. E aí eu li uma outra passagem, porque eu questionava muito, falava assim, por que Deus? Eu sou seu, sendo que a fé que eu professo, ela não é errada. Porque na minha cabeça, assim, aquilo que eu fazia não era errado, até realmente a gente ter o conhecimento e ser esclarecido pelo Espírito Santo de Deus sobre aquilo que Ele quer para as nossas vidas. E aí Deus me levou em Jeremias. Eu quero compartilhar com vocês também. Jeremias capítulo 1, verso 5. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conheci. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. E aí aquilo veio muito claro no meu coração de que, independente da fé que eu estava tendo naquele momento, o Senhor já havia me separado. Eu já tinha sido apresentado a um Pai que está disposto a mudar a vida, mudar histórias. E foi isso que Ele fez comigo. Eu sou um testemunho vivo daquilo do que o Senhor é capaz de fazer na vida das pessoas. Ontem no culto eu tive muito claro isso no meu coração, essas duas passagens e esse testemunho, porque o Senhor falou dentro da minha alma, falou, compartilha isso com os irmãos. E eu não sabia como que seria, e o pessoal já estava até me chamando para vir na live, eu estava fugindo. Eu estava fugindo, porque quem me conhece sabe que eu não sou lá muito adepto a estar falando, mas quando o Espírito Santo de Deus, ele nos direciona a algo que a gente não pode fugir. Isso aí. O Espírito Santo de Deus falou muito, muito forte no meu alma, ele falou assim, fala para a igreja, porque tem gente que ainda está com o coração endurecido.
Tem gente que precisa dessa palavra. Então o que eu quero te dizer hoje, pessoal, comunidade? Não fuja desse amor. Não adianta ter um coração duro. O pai que a gente conhece é um pai de amor. Ele é um pai que quer transformar a sua vida. Então abra o seu coração. Esse é o momento de que Deus está te chamando. Então abra o seu coração, receba esse amor. Eu posso garantir para vocês, vale a pena. Vir para o lado de cá vale a pena. Porque quando eu me decidi por Cristo, eu falei, por que eu demorei tanto tempo? Uau! Então, pessoal, tentem compartilhar. O Senhor Jesus, Ele é um Pai que Ele está disposto a abraçar todo mundo. Ele não faz acepção de ninguém. E se eu puder dar um conselho para a comunidade, não pegue esse nosso Deus que a gente tanto ama e coloque no seu bolso. Compartilha Ele. Ele precisa ser compartilhado. Porque eu conheci Cristo, mesmo estando afundado numa outra religião, a partir daquilo que os meus irmãos hoje fizeram para a minha vida. Eles me apresentaram a um Deus lindo, a um Deus que salva, que cura, que liberta. Então não guarde para vocês. Um simples presente que eu ganhei, uma Bíblia, ela transformou a minha vida através de um verso. Então, pessoal, não façam o mesmo. Compartilhe esse amor, esse Pai que está disposto a nos adotar. E aí, se eu puder, Bispão, só queria compartilhar o último texto aqui. Vai lá. Não. No nosso último encontro de jovens, a filha do Dani, a Dudinha, ela leu o Evangelho de João. E tem Evangelho de João 1, verso 12. Ele é uma passagem que mexe muito comigo. E quando ela leu aquilo, eu confesso que meu coração tremeu. E aí eu queria compartilhar com vocês para que vocês conheçam um pouquinho mais desse amor. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então olha o Pai que nós temos, que está disposto a nos adotar. Ele está disposto a mudar as nossas vidas. Não guardem para vocês esse Deus que tanto ama e que tanto está disposto a mudar a vida das pessoas. Compartilhem o Evangelho, façam com que o nosso Deus seja proclamado em todos os lugares onde vocês vão. Se eu puder deixar um conselho para vocês e compartilhar minha história é essa. Levem Jesus aonde vocês passarem. Vale a pena compartilhar um Pai tão amoroso que nós temos. Amém. Uau! Vamos subir a música pro Rodrigo. Ô, pastor Rodrigo! Pastor Rodrigo! Cada benção que você é, tem noção. O pastor desse ali que ele estudou, né? Se estudar, tem noção como é Deus. Muito fera, muito fera. Dieguito, é com você, meu filho. Dieguito, mano. Graças e paz, comunidade. Tudo bem com vocês? Estou numa alegria enorme de estar aqui com essa galera, de estar com vocês, de poder participar, de poder fazer parte dessa comunidade. E hoje eu escolhi compartilhar com vocês e com a gente aqui um versículo. E a partir desse versículo eu consegui entender algumas coisas em Deus e algumas coisas sobre a paternidade de Deus. O versículo está lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Apenas a parte B, só para a gente ter uma compreensão. Que diz assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Muitas vezes a gente para pensar assim e analisa a nossa vida, as coisas que estão acontecendo, e quando as coisas vão bem, a gente acha que Deus está nos abençoando, que Deus está no negócio, e poxa, se Deus está me abençoando, quer dizer que Ele está comigo. Se as coisas estão dando certo, quer dizer que Ele está comigo. Só que a gente às vezes não para pensar que vem o dia mal. E aí quando o dia mal chega, a gente olha e fala: cara, se está acontecendo isso comigo, então Deus não está comigo, Deus me abandonou. Muitas vezes a gente para pensar, quando o dia ruim chega, que Deus se esqueceu da gente. E eu quero trazer para a gente, para refletir sobre paternidade a partir desse ponto de vista. Teve um dia que eu e a Márcia, a gente recebeu uma notícia que para nós não foi muito boa, uma notícia ruim.
E quando a gente recebeu a notícia, na hora que a gente recebeu, sem entender muito o que estava acontecendo, eu abracei a Márcia, a gente caminhou até o nosso carro, do nosso carro a gente caminhou até em casa, e aí depois de um tempo eu comecei a refletir sobre tudo isso que tinha acontecendo, e eu falei, cara, como que a gente conseguiu? Depois da notícia que a gente teve, a nossa vontade era de se acabar ali, de desabar ali onde a gente estava. Mas a gente conseguiu chegar até o carro, conseguiu chegar até em casa. Como, cara? Como eu consegui? Como ela conseguiu? O Espírito Santo falou algo muito forte no coração. Sabe por que você conseguiu? Porque eu também estava abraçado com vocês naquela hora. Eu carreguei vocês até o carro, depois eu carreguei vocês até em casa. E então, a partir disso, eu entendi que Deus, cara, Ele não é pai só nas horas boas. Deus é pai em todo momento. Quando eu li esse versículo, cara, isso não saiu da minha cabeça. Eu estarei e estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não importa o que a gente está passando, não importa o que a gente está vivendo, não importa se é bom, igual a gente está aqui alegre, não importa se vai vir chegar o dia mal, cara. O que importa é que existe uma promessa, cara. E a promessa que Jesus fez é que Ele estará e está conosco Amém. Todos os dias, cara. Então a mensagem que eu quero deixar para vocês nessa noite é essa. Vamos acreditar, cara, que Jesus está com a gente, cara. E não importa o que esteja acontecendo, não importa a dificuldade que você está passando aí, ou se o momento é bom, cara. Jesus está conosco. Ele é o nosso Pai, Ele nos ama e Ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. Então é isso, eu quero compartilhar isso com vocês. Abraço, beijão, tamo junto. Uau! Muito bom. Rapaz, esse menino aí, ele é certeiro, né? Vamos subir a música pro Dieguinho. Bora. Você que está sendo abençoado aí, ó, sinaliza aí, manda um foguinho. Você que ainda não compartilhou, compartilha aí, ó. A gente está no segundo aqui. Tem 4, tem... Olha eu contando tudo errado aqui. Tem o Tom ainda, tem o pastor Mitchell, nosso querido historiador. Nosso Flávio José do século XXI. Nosso Telos. O Tom vai falar agora um pouquinho sobre esse tema que a gente está desenvolvendo aqui. E eu tenho certeza que ele vai continuar aí abençoando sua vida. É com você, Tom. Amém, amém. Confesso que agora eu me senti abraçado pela essa pregação do Diego, essa exposição dele. Tocou um pouco no fundo que a gente acabou lembrando de várias situações que a gente passa. E realmente, como que a gente passa por um momento desse se não tiver alguém por trás, né? Show de bola, cara. É uma pregação que me tocou muito do bispo alguns anos atrás, 2, 3, não sei, foi que ele falou que um grande problema nosso, cristão, é que muitas vezes a gente não tem um pai espiritual. E eu refleti muito nisso, desde que ele falou isso, eu falei realmente, porque se a gente tem um pai espiritual desde o começo da nossa caminhada, seria muito mais tranquilo, digamos assim, não no aspecto que não teria problema, que não teria, né, os entraves da vida, mas no aspecto espiritual, no aspecto de segurança, no aspecto paternal. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra aqui também, se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 1, que diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Versículo 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Esse livro de Efésios foi escrito mais ou menos no ano 60, 62, em Efésios. Aquela cidade era uma capital, digamos, um pouco tumultuada, um centro urbano, igual a gente vive aqui em São Paulo, essa correria. E isso já me trouxe vários entendimentos. Com essa correria, muitas vezes, nós pais, principalmente, deixamos de fazer as nossas obrigações como pai. Que o pai aqui não quer dizer pai e mãe, é pai mesmo. A responsabilidade do ensino dos filhos. E é muito interessante isso, que aqui no verso 4 fala: Pai, não irritem seus filhos. Como que nossos pais
irritamos nossos filhos? Quando o nosso discurso não há coerência. Quando a gente fala, filho, faça isso, mas nós fazemos diferente. Filho, não minta, mas aí você atende o telefone, não quer falar e fala, filho, fala que o papai não está. Então seu filho começa a ver distorção no que você fala, no que você ensina, no que você projeta e no que você vive. Isso é uma forma de irritar o seu filho. Também uma forma de irritar seu filho é quando não há diálogo entre você e seus filhos, entre sua esposa também. Uma clara observação nisso é grandes homens da Bíblia, como Davi, como Eli, como vários outros homens que foram extraordinários espiritualmente para a nação de Israel, mas para suas famílias foram uma catástrofe. A gente pega o grande exemplo de Davi com Absalão, um grande problema gerado dentro da sua casa, talvez por falta de diálogo, talvez por falta de alinhamento. Absalão sai, se rebela contra o seu pai, fica tentando falar com o seu pai 11 anos, seu pai não te dá ouvido. Depois, quando seu pai te dá ouvido, aquele ouvido meia boca, fala, tá, o que você quer falar? Quer pedir desculpa? Mesmo assim, não tendo diálogo com seu filho então se rebela contra ele de verdade para poder tirar o trono do seu pai. E a consequência disso é a morte. Por quê? Porque faltou diálogo da parte de Davi, faltou escutar o seu filho. Hoje a gente tem um mundo paralelo, é o mundo da internet, que muitas vezes você está na sua casa, só que cada um tem um quartel-general no seu quarto, tem todos os aparatos ali, internet, celular, notebook, telefone, as pessoas se trancam. As pessoas têm toda a informação do mundo na sua mão, só que a Bíblia que é para estar aberta na sua mesa, ensinando o seu filho, muitas vezes não está. E o mundo está cada vez mais inculcando a progressividade, a progressão, essa agenda que a gente vê tanto aí com o aborto, com a discriminação das drogas, todos esses assuntos que vai de contra com a gente. E quem está ensinando essas pessoas? Estão ensinando nossos filhos, e nossos filhos não estão tendo diálogo na nossa casa. E é um grande problema. Eu peguei uma história bem interessante, Hernandes Dias Lopes conta, de um filho que era muito imperativo. E o pai e a mãe queriam um carro muito bonito, né? E acabaram comprando esse carro. Compraram esse carro possante, igual o carro Piratão, mais ou menos assim, bem bonito. Aí seu filho falou, nossa, que carro bonito, tá cintilante. Pega uma chave de fenda e começa a fazer um desenho no carro, escreve. Acaba com o carro, digamos assim. Os pais punem os seus filhos, eles batem na mão do filho com força, com tanta força, que aquela mão se torna inútil e ela fica a ponto de ser amputada. Eles vão para o médico amputa a mão do filho. Aí o filho com um cotoquinho depois fala para o pai, pai, me perdoa, nunca mais eu risco o seu carro. Aquela mãe, ela teve que ir para o hospício, o pai não conseguiu conviver com isso. Por quê? Porque falta de atenção, falta de prioridades. A gente quer ganhar coisas, a gente quer blindar o nosso carro, a gente quer lavar o nosso carro e muitas vezes nossos filhos estão sujos nas nossas casas. E o que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo? A gente está deixando para o extremo. E isso é um problema nosso, de pai, não é problema da mãe, é problema seu pai, é problema meu pai, de falta de diálogo. Muitas vezes por conta disso, de não ter um pai espiritual. Só que a gente precisa quebrar isso e a partir da gente, a gente precisa implantar essa palavra na nossa família. E eu quero finalizar aqui sobre perdão. A gente precisa ensinar o perdão para os nossos filhos. Uma historinha também para... eu gosto de trazer uma historinha para ficar um pouco claro as situações. Teve um filho que apanhou na escola, bispo, e o pai puniu essa criança. Puniu não, perdão. Esse pai ensinou uma lição para o seu filho, porque o filho não queria perdoar o amiguinho. Aí o pai pegou um lençol branco, colocou lá no quintal, pegou um monte de carvão e falou assim, agora você vai tacar um monte de carvão lá para poder despejar a sua raiva do seu perdão que você não quer liberar. E esse filho vai começar a atacar carvão, ataca um, erra dois, ataca dois, acerta dois, erra um. No resumindo, no final do dia, ele está mais sujo que o carvão. Qual que é a lição que o pai dele trouxe? Quando você não perdoa, você acaba sendo mais impactado do que a pessoa que precisa ser perdoada. Então, eu quero que vocês, como pai também, ensinem o perdão. Tragam os valores que Deus ensinou para você na sua mesa, ensine seus filhos. Porque se você não ensinar, o mundo vai ensinar. E o estrago é grande. O estrago é grande e não adianta a gente reclamar. Porque faltam homens de Deus na saúde, na educação e na política. E sabe quando vai mudar? Quando a gente se interessar por isso. Quando nós estivermos lá com os valores, com o caráter e a dignidade correta. Amém? Um abraço no coração de vocês. Espero que tenha abençoado.
Vamos subir a música pro tom. Aumenta o tom, som. Rapaz, olha. Falava da igreja. Caramba. Sabe, Os juniores agora vão sair, né? E aí nós vamos receber aqui os pastores agora, que vão continuar falando desse tema. Daqui a pouco eles voltam aqui para se despedir de todo mundo. Mas fica aí, vai embora não. Você ainda que não compartilhou a live, compartilha, porque muita coisa boa está acontecendo aqui. Tem muita coisa boa sendo derramada aqui nessa noite. E eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando sua vida. Me empurraram pra cá? Eu vou ficar aqui. Ó quem tá aqui! Tudo bem que eu não sei ficar sem você, tá? Ó quem tá aqui! Falou que Graça e paz a todos! Falou que não ia vir pra cá, porque tá cansado, mas ele não consegue ficar longe de mim. Vamos lá então. Os meninos estão demais, não estão não? O Tom tá Nossa, embaçado. os meninos são Os meninos. O menino ali que falou que não falava e falou. Me emocionou. Me emocionou. Me chorei, emocionou. né? Os meninos estão demais. Senti Deus Né? nesses meninos aqui. O Gilson quase saiu falando em línguas aqui, que eu vi, vocês não viram? O Gil Você viu uma hora que ele olhou pra cima daquele jeito dele assim, ó? Ficou assim, ó. Quase que ele correu, Será Dani. que ele teve uma visão? Viu alguma coisa? Mas um pouco conhecido. Quase que ele saiu correndo. Ele viu alguma coisa. Nós vamos continuar aqui falando. Pastor Michel agora vai dar a abertura desse segundo momento. E ó, o importante é você ser ministrado pela palavra. E aqui tem palavra, aqui o Espírito Santo está nos guiando e você vai continuar sendo abençoado. Fica por aí. Pastor Michel, é com você, meu nego. Meu nego. Saudade de vocês. Graças e paz, queridos. Tudo bom? Quero compartilhar com vocês. Eu tenho certeza que você foi abençoado demais até aqui. Como a gente ali estava sendo abençoado, sendo ministrado por esses meninos aqui de Deus. Cara, que palavras abençoadas. Tio Rô foge, mas quando ele abre a boca, tremendo. Não adianta, né? Pastor Rodrigo, né? É. Eu quero compartilhar contigo algo que está ardendo em meu coração, que está em Efésios, capítulo 3, verso 14, que diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Eu confesso que esse texto aqui, ele falou muito ao meu coração quando foi proposto esse tema de paternidade. E esse texto paulino, ele vem nos ensinar algo muito abençoador, querido. Diante dessas palavras, nós temos uma afirmação no texto bíblico que Deus, ele é Pai. E que ele tem filhos. E que sua família está tanto no céu quanto na terra. Deus é Pai, e diante desse texto podemos ver que essa frase é verdadeira. Porém, quando eu vejo esse texto aqui, nós fazemos uma pergunta aí. E isso não significa que automaticamente todos sejam filhos de Deus. Como assim, pastor? Quando eu leio esse texto em Efésios, ele vem dizer que Deus é o Pai e que toda a família toma o nome dele. E a pergunta é: todas as pessoas são filhas de Deus? E eu te respondo o que a Bíblia nos ensina: não, não é assim. Apesar que todos possam se tornar filho de Deus através de Jesus Cristo. João capítulo 1, verso 11 vem dizer: Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. E o verso 12 ele vem dizer o seguinte: mas todos quantos os receberam, aqui que até o tio Rô leu, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos, serem feitos filhos. Em outras palavras, nem todos são filhos de Deus. Eles podem se tornar filhos. Se nós queremos ter essa paternidade do Pai de Deus, nós temos que passar por Ele, por Jesus Cristo.
E tem tudo a ver com ele, e eu amo esse texto por isso. A Bíblia vem nos dizer o seguinte, que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê tenha vida eterna. Em outras palavras, ou seja, Jesus, ele era unigênito, era o único Filho, não havia outro quando Deus o enviou. Mas através de Jesus, da sua morte, nós podemos nos tornar filhos de Deus. Mas através de Jesus nós podemos alcançar isso. E o que realmente é ser filho de Deus? O que realmente, pastor, é ter a paternidade de Deus? E aí eu vou ser rápido aqui para terminar. Quando eu olho para o meu filho Felipe, querido, eu tenho a ciência, e a ciência me comprova isso, que ele reproduz a minha natureza, o meu jeito de ser. Ele tem as minhas manias muitas das vezes. Eu, como pai dele, eu transmito o meu DNA para ele. E a paternidade de Deus, a paternidade que Deus quer ter com nós é a mesma coisa. Posso te dizer uma coisa, Deus quer transmitir o DNA dele para a sua vida. Deus quer transmitir a graça dele para a tua vida. O Pai, Deus, ele quer transmitir a graça dele sobre a tua vida. Quando a palavra entra em nós, ela nos gera nova criatura. Quando a graça de Deus entra em nós, ela nos gera nova criatura em Deus através de Jesus Cristo, desenvolvendo assim o DNA de Deus sobre a nossa vida. E eu acho isso louco, cara. Efésios 5:1 diz algo muito interessante. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus em amor suave. Pastor, o que quer dizer isso? O texto vem dizer o seguinte, que esta natureza, este comportamento de Deus é o que nos faz filhos, é o que nos faz termos Ele como Pai eterno sobre nós. Em outras palavras, o texto vem dizer o seguinte, quando você reproduz a natureza e as características do seu pai, isso é o que comprova a sua filiação em Deus. É isso que comprova a paternidade de Deus sobre a tua vida. Quando você gera aquilo que Ele te ensinou, que Ele te passou, o DNA dele, que você consegue transbordar. Manifestando a natureza do nosso Pai, é a primeira característica que eu vejo aqui que podemos destacar a respeito de um filho. Quando eu olho para o Felipe, ele tem algumas atitudes que eu vejo e que realmente eu falo, cara, esse menino é meu filho. Não tem jeito. E é assim, quando nós tomamos o DNA de Deus, quando nós temos o Deus como nosso Pai eterno, as nossas atitudes mudam. Se nós éramos egoístas, nós não somos mais. Como diz o Tomzinho aqui, nós repartimos o pão, porque o DNA do Deus eterno, o Pai da graça, transbordou em nós. E quando aquilo entra dentro de nós, automático você distribuir, você usufruir disso e influenciar as pessoas. A grande pergunta aqui é, quais são as características e natureza que você tem reproduzido? Qual é o DNA que você tem reproduzido? Se é o amor. Porque ele vem nos ensinar todas essas coisas, querido. E você fala, por quê, pastor? Porque a sua natureza, querido, identifica quem é o seu pai. Uau! Aquilo que você reproduz, aquilo que você ensina, como o Tom disse aqui, aquilo que você é dentro da sua casa, o exemplo que você é. E nós temos um exemplo chamado Deus para nos ser Pai entre nós. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. O que você está exalando? Qual é o DNA que você está influenciando, recebendo e passando? Será que tem sido o DNA da paternidade de Deus? Isso é algo que mexeu muito comigo na tarde de hoje. Muito comigo. Porque muitas das vezes nós temos tomado algumas atitudes e às vezes no momento você explode, mas nós temos que entender que é uma paternidade, é aquilo que você transmite.
demonstra quem é o seu pai. Que você possa guardar essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos subir a música pro pastor Michel. E aí, Tan? Vamos lá, vamos continuar. Você vai falar, Magro? Vai falar. Vai? Sentou aqui, tem que falar. Então tá bom. Não, só tô perguntando. Aqui ninguém é obrigado a falar aqui. Não, eu tô aqui só pra fazer número. Só. Vamos lá, pastor Iratã. O tempo agora é seu. Vamos lá, graça e paz, comunidade. É tanta coisa para falar sobre pai, a gente ouviu tanta coisa e o meu coração começou a arder muito nessa tarde quando eu estava lendo algumas coisas sobre paternidade. Eu estava sentado aqui agora, o pastor Michel ministrando e Deus falando no meu coração sobre paternidade. Então eu não vou nem abrir a Bíblia para mim não perder o meu tempo. Eu quero falar sobre a vitória, e é fresquinho. Tudo que eu li hoje, não vou falar aqui, vou falar o que eu recebi através da tua vida aqui agora. Quando Davi derrotou Golias, e a notícia dessa vitória chegou ao rei Saul, Saul teve uma curiosidade de saber quem era o pai do Davi. Isso tem muito a ver com o que o pastor Michel falou, porque se aquele cara conseguiu fazer aquele feito extraordinário de vencer um gigante que até então era imbatível, ele não veio, né? Ele não caiu de paraquedas, ele cresceu em um lar, ele foi projetado, ele foi educado, ele foi ensinado, ele foi gerado dentro de um ambiente. Se ele alcançou tal vitória, é porque alguém projetou ele para aquilo. Então ele tinha a curiosidade de saber quem era o pai do Davi. E assim deve acontecer conosco quando alguém se aproximar de nós, como a fala do Rodrigo, querer saber quem é o meu pai. Ter a curiosidade, quem é o pai dessa criança, quem é o pai desse menino, quem é o pai desse rapaz, quem é o pai desse homem. Porque nós carregamos não só o DNA do nosso pai, mas também nós carregamos características, o nosso comportamento, ele apresenta características que foram adquiridas através do nosso pai. Agora, continuando a falar sobre essa questão da paternidade, quando um dia Jesus resolveu fazer uma comparação ou um paralelo entre a paternidade humana e a paternidade de Deus, ele chegou para aqueles homens e disse assim: vocês sendo maus, vocês sabem dar boa dádiva aos vossos filhos, imagine o nosso pai que está no céu. Aí ele vai fazer algumas analogias ali, eu não quero entrar no mérito dessa questão, porque eu quero falar sobre a importância do pai nas nossas vidas, do pai celestial. Porque quando Jesus faz essa comparação, eu como pai, eu falho como pai. Eu me esforço para dar o melhor para as minhas filhas e nem sempre eu consigo. A gente carrega aquele peso, aquela responsabilidade. Não, aquilo que o meu pai não me deu, eu vou dar para minhas filhas. Aquilo que o meu pai não teve condições de me proporcionar, eu vou proporcionar, seja carinho, seja conforto, seja roupa, seja educação, oportunidade. A gente como pai traz essa responsabilidade sobre nós. Agora, quando se trata da paternidade de Deus, Deus não tem esse problema, porque Deus não falha. Deus não tem crise financeira. Deus não tem problema com o trabalho, porque o trabalho rouba muito os pais dos filhos, os filhos ficam sem atenção dos pais. Deus não tem esse problema. Aí quando Jesus vai falar, ele vai falar sobre a importância do pai. E eu quero falar sobre a importância do pai na sua vida, o pai celestial. Porque qual é a função, qual é a importância do pai na nossa vida? Prover, proteção, alimento, vestuário, roupa, né? Qual é a importância do Pai Celestial na minha vida hoje? E eu quero que você entenda uma coisa. Não há nenhuma dúvida, eu acredito que Deus é o nosso Pai. Se houver, a Bíblia está repleta de textos aí para afirmar, e um deles está lá em Romanos, que diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, se você tem alguma dúvida de que você é filho de Deus, eu trago essa palavra para você. O Espírito quer testificar isso em você. A Bíblia vai dizer que nós somos predestinados a ser filho. O pastor Michel falou. Agora, quem é o seu pai? Todos nós somos predestinados a ser filho. Agora, quem é o nosso pai? Nós estamos falando de paternidade.
E Deus, como Pai, Ele quer cuidar de mim, de você. Deus, como Pai, Ele quer prover na minha vida, Ele quer prover na sua vida. Eu quero trazer uma palavra de conforto, bispo, para todos os filhos de Deus. Não é porque as coisas estão dando errada que você não tem um pai. Não é porque as coisas não estão dando certo, não estão acontecendo como você quer, que você está na orfandade. Você não é órfão, você tem um pai. Entenda uma coisa, Deus nunca vai deixar de exercer a paternidade na sua vida. Que Ele quer ser o seu pai, e Ele quer exercer esta função de pai em todos os ambientes da sua vida. O pai exorta, o pai ensina, o pai repreende, o pai abraça, o pai protege. Talvez nesse momento você esteja passando por uma fase em que o pai está permitindo você viver um momento em que você vai crescer um pouco mais, mas Ele, como pai, Ele está te assistindo. Ele não vai permitir que você se encontre em uma situação além da que você possa suportar. Eu quero trazer essa palavra de conforto para o teu coração. Você tem um pai que não falha, um pai que é perfeito, um pai que te ama independentemente de qualquer coisa, um pai que vai estar com você em todos os momentos da sua vida, não é, Dieguito? É isso mesmo. Carregando você se for preciso carregar. Mas entenda uma coisa, o mesmo livro lá do Romanos vai dizer assim que nós somos co-herdeiros com Cristo. Se nós padecermos com Cristo, mas também nós seremos glorificados com Ele. Ou seja, quando o pai erra, a consequência vem sobre a casa sobre toda a casa, vem sobre os filhos, mas quando o pai acerta, a consequência positiva vem também sobre os filhos. Mas só que Deus não tem esse problema, eu quero frisar mais uma vez. Deus não erra, Deus não falha, e como pai, Ele tem o melhor para você. Receba essa palavra no teu coração. Eu vou até aproximar da câmera, como diz o pastor Michel. Você tem um pai. Glória a Deus. Posso subir a música? Vamos subir a música do pastor Natan. Caramba, hein? Beijo, Giovana. A Giovana pediu pra você mandar um beijo pra ela. Giovana é lá da igreja do pastor Gilmar. Dani. Dani. Giovana, Deus abençoe. Dani tá com delay. Não vai falar nada? Vou falar só de Eu falei que ele ia falar. Não, eu queria falar, mas eu não tenho que falar. Ele estava em off, agora ele está em on. Não, rapidinho. Vou falar um pouco de confiança, né? Porque nós temos Deus como Pai e nem sempre nós depositamos a nossa confiança de filhos no Pai, que em todo o tempo Ele declara para nós que realmente Ele é o nosso Pai, Pai de amor, né? Eu me emocionei muito com o Rodrigo falando sobre o encontro dele com Deus, né? Que o encontro dele não foi através de exemplos, mas o encontro dele foi com a palavra. A palavra ela sempre moveu, sempre falou muito mais do que qualquer atitude do ser humano, né? E quando nós falamos de confiança, hoje a gente vive num mundo muito doido, um mundo em que todos depositam sua confiança no seu cargo, depositam sua confiança nos seus bens, naquilo que possuem, e até mesmo na sua experiência de vida. Hoje eu vivo dentro de um mundo corporativo e eu vejo tantas confianças que são superficiais, né? E quem sabe o filho do pai de Lucas 15, quando diz que o menino resolve pegar a sua herança e viver longe do pai, quem sabe a sua confiança estava naquilo que o pai possuía e não verdadeiramente dentro daquele sentimento que o pai liberava sobre a vida dele. E quando nós falamos disso, ele se sentiu no direito de pegar tudo que ele tinha e falou: hoje eu administro a minha vida porque eu tenho competência para isso. Eu quero declarar uma palavra de Deus aqui para o seu coração: cuidado com as tuas habilidades e com a tua competência. Isso nunca vai superar o amor do Pai sobre a sua vida. Porque tudo que possuímos e aonde nós chegamos, se é que nós chegamos a algum lugar, é tudo por dependência dele. Então não confie na força do seu braço. Não confie, não menospreze pessoas pelo caminho, porque a sua experiência não vai te levar a um lugar muito longe, né?
a única coisa que nos leva em algum lugar é quando nós caímos em si e nós lembramos de que nós temos um Pai, né? E não espere muito tempo para que você comece a confiar nele. Não perca nada na sua vida, não perda muito tempo da sua vida botando a sua confiança em coisas que não vão te trazer resultados, que vão trazer alegria para a sua vida. Eu conheço muita gente que tem muita grana, mas não consegue ser feliz. Eu conheço pessoas que não têm nada, mas a alegria é estampada. Sabe por quê? Porque confiam num pai. Eu lembro quando Maria Eduarda tinha uns 2 para 3 anos de idade, e se eu não me engano, nós tínhamos ido para uma pousada em Ubatuba, e a gente colocava um colete, aquelas boias nela aqui, né? E era surreal aquilo, cara, porque quando eu dizia para ela, pula que o pai tá aqui, ela pulava na hora. Mas se outra pessoa dissesse, pula, ela não pulava, porque ela sabia que era o pai que estava pedindo para ela pular. Então, esse elo de confiança, de paternidade de Deus com a nossa vida, ele não pode ser substituído pelos valores. Eu quero deixar essa palavra aqui para você, em nome de Jesus. O filho pródigo, ele só encontrou o valor real do pai quando ele caiu em si. E que Deus nos faça cair em si nessa noite, e que nós possamos olhar para aquilo que possuímos e não depositar a nossa confiança nisso. O seu cargo não é maior do que Deus. As suas finanças não é maior do que Deus. O que você tem aí na sua garagem não é maior do que Deus, cara. Aleluia, aleluia. A única coisa que nos garante a certeza é o amor do Pai, cara. Quando o Pai olha para nós e diz assim, volta para casa que eu perdoo todas as ofensas, cara. A gente aborrece Ele todo dia. É um Pai que não se importa com as nossas ofensas que nós causamos a Ele todos os dias. Porque todos os dias eu o aborreço. Eu não poderia deixar de falar alguma coisa aqui. Seria eu ingrato com todos os benefícios que Ele me tem feito. Seria eu ingrato com a sua paternidade. A paternidade de Deus é excelente, cara. E ainda que nós não tenhamos nada para falar, sempre vai ter alguma coisa para falar quando o filho é grato. Amém? Deus abençoe. Vamos subir a música pro Dani. Ai, 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 ai. Você que não compartilhou ainda, compartilha aí. Abençoa a nossa comunidade. Eu quero falar. Você vai falar? Eu vou falar. Eu vou falar e todo mundo aqui foi muito bem. Colocou muito bem as palavras. Nós já rimos aqui, já nos emocionamos. E eu quero trazer uma palavra de alinhamento, que eu quero falar sobre muito mais sobre o outro lado do que sobre o Pai, que é Deus em si. Acho que todo mundo aqui conhece pais generosos que têm filhos ingratos, sim ou não? Sim. Não adianta você ser um bom pai se o filho ele não está com o coração no lugar certo. Eu vou falar algumas coisas aqui que eu acho que tem tudo a ver sobre nós e sobre Deus. Um pouquinho do seu tempo. Já pararam para pensar? Alguém aqui nessa sala, ou alguém aí em casa, já ouviu Jesus na Bíblia dizer eu te amo para alguém? Não. Jesus é o cara que mais fala de amor, ensina sobre o amor, mas você não vê Jesus falando assim, eu te amo, para ninguém. Intrigante isso, né? Por quê? O amor que envolve Jesus e o homem, que envolve Deus e o homem, não é um amor de fala. Não é um amor que se comunica. É um amor de toque. É um amor de atitudes. João 3,16. Deus amou, porque Deus amou, Ele entregou algo. Deus não falou, Deus não comunicou, Deus não bradou para dizer eu amo. Não, Ele amou, e a atitude de Deus em relação ao amor é doar, se entregar. Quando falamos a respeito da relação divina com o homem,
A gente tem que sempre entender esse princípio. O amor de Deus não é apenas em fala. E por que eu falo isso? Tem muita gente que entra na igreja, cara, e que está em casa orando, às vezes está assim, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo, Deus, eu te amo para lá, Deus, eu te amo para cá. A gente canta louvores que expressam amor, mas de fato, às vezes, o amor que nós expressamos, ele não passa das nossas palavras. E aí nós entramos num ambiente chamado hipocrisia. Porque amar a Deus, como disse o pastor Michel, é ter a semelhança, é ter a imagem. E aí, voltando naquela fala dele, ele concebeu o Filipinho. Ele deu o DNA dele ao Filipinho. Tá? Isso aí o Filipinho recebeu DNA, recebeu imagem. É imagem. É cuspido um do outro. Mas tem uma outra coisa, a semelhança não vem através do DNA. A semelhança vem através daquilo que o Michel decidiu ensinar ao Felipe e ele decidiu colocar em prática. Todos nós aqui temos o DNA de Deus. Mas a semelhança você só consegue obtê-la a partir do momento em que você começa a praticar aquilo que Jesus ensinou. São coisas distintas. Jesus, ele está na terra ensinando sobre o amor e ele não está falando para as pessoas que ele ama as pessoas. O que ele está fazendo? Ele está curando. Ele está repartindo o pão. Ele está multiplicando o pão. Ele está perdoando. Jesus, ele está o tempo todo, ele nunca disse para o Dani assim, eu te amo, mas quando precisa perdoar o Dani, ele perdoa. Ele nunca disse para nenhum de nós aqui, eu te amo, mas quando ele precisa colocar mais pão à mesa, ele coloca. Ele nunca disse para ninguém, eu te amo, mas quando vem lá a mulher que foi pega em adultério, e iam matar ela, e perguntaram para ele, o que a gente faz? Na lei de Moisés tem que morrer. Quem não tem pecado aqui? Alguém não tem? Alguém não tem? E aí a mulher daqui a pouco levanta com aquela gratidão toda. Ele apenas diz para ela, olha, vai, vive a sua vida. Eu fiz por você uma atitude de amor. Você precisa entender uma coisa. Para de falar sobre amor e comece a praticar atos de amor. Para de falar para tua esposa que você ama ela, cara. Comece a ter atitudes de quem verdadeiramente ama. Para de falar para os teus filhos que você os ama. Comece a ter práticas que você vem impactar eles. A gente fica nesse mundo da retórica, falando. Jesus, ele nunca disse que amou ninguém. E a maneira que ele se moveu proporciona isso aqui a nós. A gente precisa aprender isso. Agora, pastor Daniel falou a respeito de coisas, né? E todo mundo aqui falou de Efésios. Eu vou falar de Efésios, só que eu vou falar de Efésios em Apocalipse capítulo 2. Espero que você tenha um pouquinho mais de tempo aí. Olha que bacana. Porque aqui, ó, eu chamo todos aqui de filhos. Até o Shell. É bastardo, mas é. E eles em algum momento entendem que a gente exerce uma paternidade sobre a vida deles. Ó o Ney, eu estava numa conferência com o Ney na sexta-feira e fizeram assim um pedido, fizeram uma convocação. Você que está sem paternidade espiritual, vem aqui na frente que nós vamos orar. E o Ney olhou para mim e falou, se fosse alguns meses atrás eu ia, mas agora eu estou resolvido, meu pai está aqui. Menino do trem. A gente entende que existem homens aqui que exercem influência sobre nós, mas você não pode trocar, substituir pessoas e coisas por Deus. Olha que legal. Apocalipse capítulo 2, se você puder abrir a sua Bíblia para você acompanhar o texto, vai dizer assim, ó, versículo 1, escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais. Existe um problema sério na igreja de Éfeso, que é a falta de um amor. Agora, olha que interessante. Os pastores estão aqui, os teólogos que entendem de tipologia, sabem que quando a Bíblia, no livro do Apocalipse, fala de estrelas, ela está apontando para alguém. Alguém arrisca dizer?
Para os pastores. Estrelas representam pastores. Os castiçais representam as igrejas. Jesus está dizendo, eu tenho na minha mão. Quem? Os pastores. Aí eu fiquei pensando nesse troço. Vocês lembram quem foram os pastores da igreja de Éfeso? O Paulo pastoreou lá. O Timóteo pastoreou lá. O João pastoreou lá. O Tom disse uma coisa muito legal a respeito de Éfeso. Uma grande cidade, uma mega cidade rica. Era a potência da época. Jesus está reivindicando algo a essa igreja. De fato, se olharmos para o fato que eles perderam o amor, Jesus está reivindicando. É como se Jesus dissesse assim, Paulo pastoreou vocês, Timóteo também, João também, mas eles estão na minha mão. Dá-se a sensação que Jesus está reivindicando aquilo que é dele. Você pode ter um excelente pai terreno. E por que eu falo essa palavra? Existem pessoas que estão idolatrando líderes. Existem pessoas que estão seguindo pessoas porque essas pessoas são habilidosas, como disse o Dani. A gente aqui na comunidade não reivindica nada de ninguém. Tá aqui, ó, pastores e ovelhas. Aqui nós somos livres. Aqui nós não temos prisões. Aqui nós exercemos paternidade. De maneira que tem momentos que eu sou o pai do Dani, eu sou o pai do Tan, eu sou o pai do Shell, mas às vezes o quadro se inverte. Existem momentos que eles exercem paternidade sobre mim. Porque esse é o segredo do corpo. Um nutre o outro. Você não pode colocar coisas no lugar de Deus. Não coloque coisas no lugar de Deus. Não coloque pessoas no lugar de Deus. Agora, para terminarmos, e hoje eu vou falar de grego aqui. Vai entrar no campo do Shell? Vou entrar no campo do Shell. Versículo 2 de Apocalipse diz assim: conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são. E tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Sabe o que é interessante? É que Jesus vai dizer a essa igreja no versículo 3, e sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome. É conflitante isso. Porque Jesus está dizendo, vocês estão trabalhando pelo nome, mas não tem amor. Dá um conflito, não dá? Quem é fã de alguém aqui? Pode falar as tietes. Tem algum? Você é fã de quem? Quem que você gosta? Eu gosto do John Secada. Cadê? Quer acabar com a minha administração. Perdeu até o rumo. Não, derrubou não. Tô rindo. Presta atenção. Sabe o que Jesus representa para essa igreja, pastor Daniel? Apenas um nome. Jesus não pode ser apenas um nome na nossa vida. E eu vou explicar mais ainda. Por quê? Você admira algum jogador de futebol, Tan? Sim. Pode citar um nome aí? Jogador? Posso. Zico. Você em algum momento acompanhou a carreira do Zico? Imagino que sim. Sim, quando era pequeno. Os gols que ele fazia, Sim. os times que ele andava. Flamengo. Se alguém perguntasse alguma coisa a respeito do Zico para você, você sabia, não sabia? Sim. Quantas vezes você se sentou à mesa do Zico? Nenhum. Quantas vezes você abraçou o Zico? Nenhum. Quantas vezes o Zico te levou na casa dele e você compartilhou de algo íntimo, familiar do Zico? Nenhum disso. Mas você conhecia ele. Sim. Você conhecia o nome Zico. Sim. Quando o nome Zico vinha na tua cabeça, você já sabia um monte de coisas sobre o Zico. Eu queria ser igual a ele. Você sabia que tem um monte de crente assim? Sim. Fala de Jesus, conhece tudo de Jesus, diz trabalhar para Jesus, sabe o dia que ele nasceu, sabe o dia que ele morreu, só não sabe o dia que ele vai voltar, mas sabe de toda a trajetória dele. Mas aí você pergunta, você já se sentou à mesa com ele? Meu Deus do céu. Essa igreja é apenas fã de Jesus Cristo. Eles estão trabalhando apenas por um nome, não por um relacionamento.
Porque amigo de verdade pode até nem conhecer a história inteira, mas o amigo é aquele que entra em casa. O amigo é aquele que senta à mesa. O amigo é aquele que nas horas difíceis recebe um abraço. Nos momentos de alegria também. E aí a gente vê muita igreja hoje falando de Deus, trabalhando para Deus. É a igreja de Éfeso. E para eles Deus é apenas um nome. Meu Deus. Talvez por isso no último dia Jesus vai dizer assim para essas pessoas: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. É gente que passou a vida inteira conhecendo Jesus como você conhecia o Zico, da mesma maneira, à distância, conhecia o nome, conhecia o time, a maneira de jogar, até tentava se espelhar nele, mas ele não sabia quem você era. E a gente tem que tomar cuidado para não estar da mesma maneira, servindo a Jesus, mas Jesus não nos conhecendo. De fato, o Evangelho é pautado em Jesus te conhecer. E Jesus, para Jesus te conhecer, não basta apenas você falar dele. Apocalipse capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu vou entrar. Me assentarei à mesa com ele e cearei com ele e ele comigo. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. E essa palavra primeiro, no original do grego, se chama protos. Aponta para chefe. Aponta para líder. Aponta para principal. Aponta para o mais importante. Aponta para o que vem primeiro. Aponta para a ordem da importância das coisas. A igreja de Éfeso trabalha, mas o trabalho é mais importante do que o amor para eles. A igreja de Éfeso resiste aos homens maus, mas resistir aos homens maus é muito mais importante do que o amor para ele. A igreja de Éfeso, eles fazem raio-x minucioso nos apóstolos para ver se é verdade, se é mentira, mas isso é mais importante do que o amor a Deus. E por que amor a Deus? Porque esse amor que fala em Apocalipse aqui é o agapau, é o ágape, que aponta para, na antiguidade, falavam que era para preferência. As preferências da igreja de Éfeso não estavam pautadas em Deus. Queridos, vou falar uma coisa para vocês. Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente faz aos olhos do homem, promove a nós. Mesmo que você diga que está fazendo para Deus, você será promovido. Mesmo que você não receba a glória para você, você será promovido. Agora, existem coisas que a gente faz longe dos olhos humanos, que só promove a Deus. E a gente está num déficit muito grande. A gente está com dificuldade de fazer esse tipo de coisa que está fora do olhar dos homens. Agora, deixa eu te falar uma coisa aqui, do ponto de vista psicológico. Jesus está dizendo para essa igreja de Éfeso: olha, vocês têm que voltar ao primeiro amor. E quando fala de primeiro amor, não tem como a gente não lembrar do Éden, cara. Nossa mente, ela vai lá no Éden. A igreja de Éfeso está trabalhando muito, mas ela se esqueceu pelo que está trabalhando. Eles estão pregando, mas se esqueceram pelo que estão pregando. Eles estão trabalhando, mas se esqueceram pelo que estão trabalhando. E aí não faz sentido. Porque se a gente está aqui hoje, é porque Ele nos amou primeiro. Se a gente está aqui hoje, é porque Ele nos deu essa oportunidade de estarmos aqui. E eu não posso me esquecer disso. De maneira nenhuma. Agora, de fato, nós precisamos nos tornar filhos. Vocês sabiam que tem dificuldade? Tem gente que tem dificuldade de ser filho? Tem gente que adora andar sozinho. Tem gente que ama andar sozinho. Você sabe qual? Vou fazer uma pergunta aqui. Vocês sabem qual é o primeiro grande mal da humanidade? Vamos olhar lá para o Éden lá. Alguém consegue pensar qual foi o primeiro grande mal lá dentro do Éden? Desobediência? É a primeira coisa que vem à nossa cabeça, não é? Mas qual é o mal que hoje atinge a humanidade que Deus percebeu lá no Éden? É o primeiro mal da humanidade. Você está sozinho? Estava sozinho. O primeiro mal da humanidade não é a desobediência.
é estar só. É andar sozinho. O primeiro grande mal da humanidade é estar sozinho. Deus olhou para Adão e falou, não é bom que o homem viva só. A gente precisa aprender a compartilhar nossos medos, nossas dores. Compartilhe as suas fraquezas com quem você ama, cara. Não tenha medo de se sentir vulnerável, fragilizado. Porque às vezes a gente está igual o irmão do filho pródigo. A gente não abandonou a casa. A gente não parou o trabalho. Mas a gente não se alegra com aquilo que o pai se alegra. Eu acho que a gente precisa, além de reivindicar Deus como pai e pessoas como pais, primeiro nós precisamos nos tornar bons filhos. Todos nós temos que nos tornar bons filhos. Essa é a vontade de Deus para essa noite. Vamos subir a música para o bispo, que o bispo já falou demais. Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero fazer um comentário em cima do que você falou. Posso? Não, pode falar. É rápido. Michel já denuncia. Você abriu sua fala falando sobre o amor verbal. O amor em palavras. Eu não quero aqui desmerecer o amor em palavras. É bonito dizer eu te amo. Mas quando você falava, bispo, eu lembrei do meu pai. Meu pai nunca disse que me amava. O meu pai veio me dar um beijo no meu rosto. Eu já tinha 30 anos de idade. Hoje eu vou na minha casa, na casa do meu pai, eu encontro com ele, ele me beija e ele diz que me ama. Mas até os meus 30 anos de idade eu não vi isso do meu pai. Mas todos os dias o meu pai saía de casa para trabalhar, para colocar comida na mesa. Eu vi muitas vezes ele se esforçar e entrar em dívida para poder comprar uma roupa para nós. E com essas atitudes, eu ainda como criança, eu compreendia que ele estava cuidando de mim, que de alguma maneira ele me amava. Agora eu quero trazer isso para o ambiente de igreja, o que tem de crente, bispo. Eu vou falar abandonando a fé, saindo das igrejas, porque estão na expectativa do amor verbal. Quer que o líder vá lá e diga eu te amo, você é uma gracinha, você é lindinho, você é maravilhoso. Mas quando o teu líder está orando por você, quando ele está jejuando por você, quando ele está indo te visitar, ele está dizendo com as suas atitudes que ele te ama. Você pegou a gente de surpresa aqui, você falou assim, Jesus nunca disse que amava ninguém, mas em 2 momentos Jesus chorou. Sim. O choro é uma demonstração de afeto. Empatia. Né? Sim. E hoje muitas pessoas estão saindo da igreja em detrimento dessa suposta, né, ausência de amor. Quantos eu conheço, aquele lá não ama, aquela igreja não ama, alegando que não existe amor na igreja, mas não vê o trabalho, as ações da igreja que traduzem amor. Agora, vou te falar uma coisa sobre isso, tá? E talvez isso seja confrontador para quem está aí. E eu falo isso com muito temor e carinho. Todo aquele que recebeu o amor de Deus, cara, não depende mais do amor de ninguém, velho. É isso. Eu ia fazer um comentário sobre isso aí, quando você falou da parada de fã, né? Porque, assim, esse negócio de fã é muito doido, porque você pode perder a verdadeira essência de qual é o propósito e qual é o sentido da coisa. Porque você ser fã, você adquire trejeitos, maneiras, o jeito de se portar, até a maneira de falar. Você observa uma pessoa que é fã de outra e você fala, caraca, estão falando igualzinho, cara. E isso é perigoso. Não é ruim, porque a convivência faz com que a gente se pareça um com o outro mesmo, até nas maneiras de falar. Mas o que não pode perder de verdade, aí o bispo arrematou e falou todo o sentido. Quando se perde o amor é porque realmente nunca experimentou o amor real, o amor de Deus verdadeiro. Então, eu não acho errado a gente se espelhar em alguém. Não. A única coisa é onde está a sua motivação e qual é o propósito. Você não pode perder o seu propósito. Você não pode perder a sua identidade. O problema de Éfeso é o quê? É que eles estão fazendo tudo que Deus mandou fazer. Mas qual o problema em Deus? Vocês precisam voltar lá atrás e recuperar algo que é mais importante do que as obras. Se você se esqueceu por que você está lendo a Bíblia, se você se esqueceu por que você está orando ou pelo que você está orando, se você se esqueceu por que você faz os seus rituais religiosos,
você precisa voltar lá, parar tudo que você está fazendo e você precisa voltar lá atrás. Porque tudo isso tem que ter base no amor. É igual o Dani colocou aqui, né? E foi legal tanto o Tan colocar essa questão quanto o Dani para não ficar errado o pensamento na cabeça de vocês. Não é errado você adquirir essas coisas. Mas além disso, você precisa ser conhecido do outro. Você precisa ser conhecido. Você precisa ser conhecido porque quando você é conhecido, por exemplo, se você adquirir, vou obrigar todo mundo a cortar careca, não, brincadeira. Mas se você adquire os meus trejeitos, tá? Qualquer um aqui, e você me conhece, eu dou autenticidade a isso. É a mesma coisa no mundo espiritual. Você está fazendo o que Deus mandou fazer. E o que te dá autenticidade para fazer isso que você está fazendo? É você conhecer a Deus. Lembra dos filhos de Sebas? Eles vão tentar expulsar o demônio. E aí o que eles falam? Eu conheço. Eu conheço. O problema não é fazer. O problema é você conhecer. Paulo fala, sede meus imitadores. Mas você precisa ter o conhecimento de quem é Jesus. E você precisa entender por que você está imitando. E aí a gente entra muito mais nesse ambiente de igreja. Por quê? Não tem problema nenhum, às vezes um falar igual ao outro, admirar. Admiração não é problema. O problema é quando você está admirando o pastor Iratã, mas você não admira Jesus. Aí a gente volta nessa fala, porque eu admiro o pastor Iratã, e o dia que o pastor Iratã não falou comigo, eu fiquei triste, magoado e frustrado. E por isso eu vou embora da igreja. Se você saiu da igreja, é porque o seu amor não está pautado em Deus. Não está pautado em Jesus. E hoje eu até entendo que existem inúmeras pessoas que têm um vazio enorme dentro da alma e elas estão procurando preencher esse vazio em mim, em você, em você, em vocês, de várias maneiras. No trabalho da igreja, no ministério. E quando na verdade, cara, quando Jesus ocupa esse lugar aqui, mano. Quando Jesus preenche esse lugar aqui, velho. Quando ele enche essa casa aqui, cara, você não sente falta de nada. Você vai estar sempre apontado para aquilo, para os padrões que Deus te deu. É carência zero? Carência zero. Por quê? A gente está buscando o amor e santidade em lugares errados, em coisas erradas. Mas, por exemplo, quando você ama a Deus, Deus vai fazer você encontrar valor na família. Quando você ama a Deus, Deus vai fazer você encontrar valor nos filhos. Quando você ama a Deus, Deus vai fazer você encontrar valor no próximo. E sabe qual é o sentimento que o amor de Deus coloca em nós? Nunca é de receber. O que Paulo falou? Melhor é o quê? Do que? Por quê? Ele recebeu amor. Aquele que ama a Deus, cara, ele não tem sentimento, ele não tem espera, ele não tem expectativa. Ele sai pra rua disposto a se entregar. Paulo vai dizer à igreja de Corintos, eu vou me gastar e me permitir ser gastado por vocês, para que vocês tenham pleno conhecimento de quem é Deus, cara. Aquele que recebeu graça, Dani, pastores, ele não está com expectativa de receber abraços. Ele sai de casa, eu vou dar abraço hoje, vou abraçar todo mundo hoje. Ele não sai na expectativa de ser abençoado pelo pastor que vai pregar, cara. Ele não sai na expectativa do ministério de louvor abastecer ele. Ele está ali, ainda que seja na porta, ainda que seja sentado. Eu estou aqui, eu estou cheio e eu vou abençoar alguém, eu vou nutrir alguém. Eu estou transbordando, cara, porque aquele que recebeu o amor de Deus transborda, e quem está transbordando não sente falta de nada. O apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo, Timóteo, me abandonaram, mas sabe do que eu preciso, Timóteo? Eu preciso da minha capa e dos meus livros. É isso, cara. Cara, isso é poderoso, porque traz maturidade de reino, né? Porque eu não sei se vocês já viveram isso quando a gente iniciou, mas a gente ia na expectativa da oportunidade, né? A gente saía de casa e o que tu fazia? Tu já lia um versículo, cara, porque você fala, hoje eu vou ser chamado. E se você não fosse chamado, meu irmão, você voltava endemoniado pra casa. Você xingava todo mundo. Frustrado, e ainda gritava, filho da mãe, não quer que meu ministério tá matando meu ministério. E isso é falta de maturidade no Senhor, cara. Hoje a gente briga um com o outro aqui, eles ficam empurrando a gente pra gente falar, mas não quer mais essa parada, Eu né? acho legal que quando Deus te usa,
a gente fica feliz e abençoado. É por isso, cara. E perde-se Cara, é louco o isso. sentimento da rivalidade. Exatamente, porque Não é? quando Deus te usa, eu vejo Deus usando cada um aqui, eu comi meu sonho, eu sou abençoado, eu fico grato, ao ponto de muitas vezes chegar, cara, eu não preciso nem falar, porque eu estou mais do que abençoado. É você isso aí. entender a motivação, é você entender que Cristo é o centro de tudo. Se você está chateado porque não tem oportunidade, Vai piorar. você não é crente. Vamos orar, ó, galera. Eu vou sair para dar espaço pro Gilson. Quase, não, vai vir todo mundo aqui. Senta aqui, Gilson, um pouquinho aqui. Senta aqui um pouquinho, para sua esposa te ver. Senta aqui, para a esposa, a filha te ver. A gente vai orar. Isso aqui é um grande obreiro nosso, Gilson, irmão da Eliane, tio das meninas do louvor aí. Daqui a pouco ele vai dar um salve para a família. Mas agora eu quero orar com você. Nós estamos aqui em 7 e estamos em 8 pastores aqui, porque aqui todo mundo é pastor, cada um no nível diferente. Estamos em 8 pastores aqui, nós vamos levantar um clamor aqui hoje para abençoar a tua vida, abençoar a tua semana, abençoar a tua casa, abençoar a tua família. E olha, que esse amor de Deus entre na tua vida, cara. E que você para com essas mazelas suas, se torne um verdadeiro filho de Deus. Para de ficar reclamando das coisas, das pessoas. De raivinha. De raivinha, fica de raivinha pelos cantos. Fica de raivinha. Vamos receber a excelência que está descendo de Deus na nossa vida. Vamos receber a excelência da graça. Vamos transbordar em alegria. Vamos frutificar no fruto do Espírito. E você vai ver como vai ser bênção na tua vida. Vamos orar? Vamos orar. Vamos pedir a Deus a misericórdia e a graça. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos cubra. Eu quero profetizar sobre a tua semana. Sua semana vai ser uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de conquistas. Nós queremos profetizar aqui como igreja, que essa semana vai ser uma semana extraordinária na tua vida, na tua casa, na tua família. Que esse tempo todo que você ficou aqui sendo ministrado não é um tempo vão na tua vida, é um tempo que você foi nutrido, um tempo que você recebeu a semente da palavra de Deus. E o Rodrigo trouxe um grande testemunho aqui dizendo nessa noite que ele foi alcançado, não foi pela habilidade das pessoas, não foi pela campanha das pessoas, foi a palavra de Deus alcançou ele. Ele estava lá naquela fé dele, que ele julga hoje ser uma fé errada, e nós também, e daqui a pouco Jesus olhou para ele e falou assim: Rodrigo, você é meu. Amém. Isso bastou para tirar ele de lá. Ah, cara, Jesus um dia estava no barco junto com os discípulos e a tempestade se levantou. Os discípulos que eram experimentados nas águas turbulentas, e Jesus era carpinteiro. Os discípulos eram pescadores profissionais, mas Jesus era carpinteiro. E o carpinteiro, que aparentemente não entendia nada do mar, é por isso que eles disseram: quem é esse cara? Quem é esse cara que diz uma palavra e o mar se acalma? Ele e os discípulos viram as habilidades frustradas. E talvez você está frustrado porque as suas habilidades não conseguiram te ajudar por esses dias. Mas eu quero liberar uma palavra profética aqui na tua vida. Talvez você está desmotivado porque as suas habilidades não foram capazes de te salvar, de te curar, de te ajudar, de te proteger, de te promover. Mas assim como Jesus, o carpinteiro, se levantou naquele barco, onde havia muita gente habilidosa a respeito de mar, e o carpinteiro se levantou e falou: aquieta-te, mar, acalma-te, tempestade. O carpinteiro está nessa sala aqui hoje, cara. Aleluia. O carpinteiro está nesse lugar. E esse carpinteiro vai liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite. Meu Deus. O carpinteiro vai liberar uma palavra sobre a tua casa, sobre a tua família. Nós queremos profetizar. Talvez você se sentiu frustrado e frustrada por esses dias, porque as suas habilidades não foram capazes de te ajudar. Pessoas não conseguiram te ajudar. Mas nós temos uma palavra conosco. E essa palavra, ela é viva e eficaz. Essa palavra cura, essa palavra transforma, essa palavra liberta. E nós queremos liberar essa palavra. Que Deus acalme as tempestades da tua vida. Que o Senhor acalme as tempestades da tua alma nessa noite. É a palavra que vai te alcançar essa semana. É a palavra, Senhor. Envia a tua palavra nesse lar. Envia a tua palavra nessa família.
família. Envia a tua palavra sobre essa vida, sobre essa enfermidade, Senhor. Envia a tua palavra nessa noite, ó Pai. E que seja uma semana de bênção, que seja uma semana de vitória, que seja uma semana de restauração, de vivificação, de redenção, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. E que milagres aconteçam dentro dos lares, Senhor. Nós estamos iniciando a semana e nós cremos, ó Pai, que essa semana será uma semana profética, uma semana de milagres, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Pai está na live. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Antes da gente se despedir todo mundo, ô Gilson, manda um abraço para a esposa, para a família. Abraço família, abraço esposa, paz do Senhor para todos. Deus é maravilhoso. Bom é encontrar o seu caminho, né? Eu estou encontrando, graças a Deus. Estou saindo mais que abençoado, como falou o pastor Michel. Um abraço e uma semana de vitória para todos. Está feliz de estar aqui, Gilson? Muito feliz, estar daqui transbordando de alegria. Lá no cenáculo, o lugar é bem espaçoso, grande. E aqui agora, toda essa coisa que foi liberada, essa essência. Eu vou levar para vocês em nome de Jesus. Aqui está o nosso pai espiritual. Aqui, ó. Ele é menino do Dani. Ele já falou que é menino do Dani. Meu time está aumentando. Meu time está crescendo. Deus abençoe sua vida. Chega pra cá. Entra todo mundo aí. Vamos nos despedir aqui, ó. Montou um em cima do outro aí, ó. Aperta mais aí, ó. Você que ficou com a gente até o finalzinho. Que Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Receba aí um abraço nosso. Que a tua semana seja uma semana abençoada. Vamos, cada um fala um tchauzinho aí, cada um rapidinho. Vamos lá, Dani. Tchau. Shell. Deus te abençoe, boa semana, a paz. Tan. Tchau, Deus abençoe. Rodrigão. Beijo, pessoal. Boa semana. Deus Piscininha. Beijo, galera. Fiquem com Deus. Vai, Tamo junto. vai lá, Tom. Deus abençoe a comunidade. Beijo no coração de vocês, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, que as misericórdias do Senhor permaneçam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo, o grande amor do Pai, seja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Boa semana. Boa semana. Vamos subir o som. Boa semana para vocês. Compartilha a live. Se inscreve no nosso canal do YouTube. Daqui a pouco essa ministração tá lá. Deus abençoe. Um grande beijo no coração.